eu quero falar com você que escolheu viver a vontade de Deus. Primeiro, Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias do início do ano, assim. Eu acredito que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor e quando a gente entende que existe um interesse genuíno dele em conectar o nosso coração, nós nos tornamos mais sensíveis. Eu falo que quem está disposto a ouvir tem uma postura diferente. Vocês concordam comigo? Quando a gente está em uma discussão, quando a gente está em um contexto mais desafiador, assim, enfim, né, de uma comunicação um pouco mais difícil, quem não quer ouvir tem posturas que evidenciam o fato de não querer ouvir. Então essa pessoa provavelmente ela vai pegar o celular e ela vai ficar mexendo, ela vai olhar pro lado, ela vai fazer alguma outra coisa, e aí você vai perguntar, você tá me ouvindo? Você tá conseguindo me escutar? Você tá prestando atenção no que eu tô falando? E essa pessoa fala, não tô, mas ela demonstra desinteresse. Mas quando nós temos uma postura de ouvir, até quem não iria falar, olha pra você e fala, bom dia, porque você tá numa postura amigável para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, isso já torna o diálogo mais interessante, né? Você tem uma pessoa ali que ela está disposta. Eu mesmo, quantas vezes eu já deixei de falar algo com alguém porque a pessoa estava distraída fazendo uma outra coisa e eu pensei assim, nossa, ela nem vai entender. Mas se eu pensei em falar e a pessoa estava olhando para mim, eu abria o meu olhar para aquela situação de uma forma diferente. Então eu já olhava e falava, oi, tudo bem? Como você tá? Oi, bom dia. Às vezes a pessoa não tá olhando e fala assim, nem precisa falar nada, né? Nem vou passar aqui, não vou dar bom dia, mas se a pessoa tá olhando. Então, primeiro é a postura de ouvir. E eu tenho vivido dias assim que eu tenho realmente me colocado assim nesse lugar de ouvinte, sabe? Disposta a ouvir. E eu acho que isso já abre os caminhos para que Jesus fale ao nosso coração. E eu também tenho encontrado alguns caminhos para que ele me conduza a determinados contextos de compreensão. Então eu tenho sentido assim o meu coração mais contrito, mais quebrantado para algo que o Senhor quer fazer e para algo que o Senhor quer falar. Eu acredito muito que nós temos poucas oportunidades ao longo do nosso dia, do quão acelerado ele tá, né? De entender exatamente aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mas quando a gente pede sensibilidade para ver e ouvir Jesus nos detalhes, a gente segue por um outro caminho. E sem sombra de dúvidas, isso vai ser o meu norteador no ano de 2026, que é realmente falar a Jesus, olha, eu tô aqui, eu quero te ouvir, eu estou disposto, meu coração tá aberto. E hoje pela manhã, quando eu tava na cama, assim, eu acordei, eu fiquei um pouco reflexiva, pensando assim, né, em que eu ia conduzir primeiro, querendo ou não, né, a primeira segunda do ano ali que eu tô ativamente retomando todos os meus projetos, iniciando novos. Ontem eu fui dormir com a cabeça pensando também em algumas situações e o Senhor trouxe algo ao meu coração, assim, que o tempo dele é um tempo individual. E aí, na hora que eu comecei a pensar sobre o tempo do dia de hoje no relógio, Jesus falou, Yara, eu queria que você entendesse nesse momento que o meu tempo com a Yara é o meu tempo com a Yara. Então, não adianta você querer conduzir a sua vida, conduzir o seu ano de 2026 baseado no relógio de outras pessoas. E Deus tem me pedido muito um desacelerar, e não só isso, gente, mas um não comparar, sabe? Às vezes tudo que Deus quer de nós é que nós possamos entender que existe o tempo de cada coisa e o tempo para cada pessoa. Não adianta eu querer que você que está assistindo esse devocional viva um momento diferente do momento que é para você viver agora. Não adianta eu, com o meu olhar, acreditar que agora, no momento presente, seja o melhor momento para você viver algo que talvez não seja o tempo. E hoje, assim que eu acordei, eu ouvi uma história de uma pessoa e eu falei, gente, que legal, né? Uma pessoa comunicando ali que por muito tempo ela acreditou que ser amada pelo outro fosse a maior bênção que você poderia receber, mas ela estava compreendendo no momento presente
da vida, que a verdadeira bênção estava em ter sua família perto e ter o amor da sua família. E aí eu fiquei reflexiva sobre essa frase e Deus trouxe mais uma vez a questão do tempo ao meu coração. E realmente o que vale é compreendermos que a nossa jornada é uma jornada individual e que o tempo certo para todas as coisas, ele também é individual. Não é porque uma pessoa está vivendo uma determinada situação que aquela situação caberia ao meu momento presente. Hoje eu tenho certeza que vem na sua mente, né? Não só a sua realidade, como a realidade de pessoas ao seu lado, que às vezes por alguma razão se compara com o outro e, enfim, né? Quer viver ali o processo do outro, o tempo do outro. E Deus está falando agora ao seu coração. Acalma a sua alma, aquieta o seu coração. E entenda que nesse novo ano eu vou conduzir todas as coisas conforme o tempo dos céus, o tempo divino, se você permitir que eu fale isso ao seu coração. A primeira postura de quem quer ouvir é se calar. Primeira postura de quem quer ouvir é se calar. E às vezes nós nos apresentamos diante de Deus com muitas demandas, né? Com muitos quereres. Nós queremos muitas coisas, nós temos muitos pedidos. E a gente se coloca diante do Senhor com o coração cheio de expectativas, mas ao mesmo tempo cheio de solicitações. E a postura de quem quer ouvir é se calar. Então, algo que eu pedi muito ao Senhor nesses últimos dias foi para que eu pudesse ouvir mais a voz dele, ouvir mais o que ele tem para me dizer. Ontem foi o meu primeiro culto de domingo do ano e eu não levei o celular. Eu falei, vou fazer um teste, eu vou deixar o celular em casa e vou ver o quão relevante isso será. Mas eu tava ali numa postura de quem quer ouvir. Quando você chega para almoçar com alguém e essa pessoa pega e fala assim, olha, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa no meu celular para eu dar um retorno, porque eu vou desligar. Aí você pegou, a pessoa olhou ali e tal, aí ela pegou o celular, colocou e guardou dentro da bolsa. O que essa pessoa, através desse mínimo detalhe, quer te dizer? Ela quer te dizer assim, agora, a partir desse momento, você tem total atenção. Você tem 100% da minha atenção. E aí nós pensamos, né? Como nós nos apresentamos diante de Deus? Como nós nos apresentamos diante do Senhor, assim? Qual tem sido a nossa postura, né? Quando nós nos achegamos ali diante dele. Então, esse é o primeiro ponto. A sua postura, ela precisa ser discuta ao longo desse ano com o Senhor. Se você quiser realmente ter um direcionamento dele. E nesse momento eu entendi também que Deus tem inúmeras formas de nos conduzir ao que Ele quer nos dizer. E não necessariamente será através de um devocional, será através da Bíblia. Às vezes será através daquilo que você menos espera. Hoje pela manhã foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu abri ali, eu comecei a ver, eu parei para pensar e falei, Deus, é isso, né? Realmente, o Senhor tem me pedido para entender o tempo de cada coisa, como sendo o tempo de cada coisa, e o tempo de cada um como sendo um tempo individual. E o primeiro pedido de Jesus veio ao meu coração da seguinte forma: viva o seu ano de 2026 no seu ritmo, no seu tempo. E aí a gente vai ali, né, em Eclesiastes, onde nós temos em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Que o Senhor aquiete o seu coração e a sua alma nessa manhã, nessa primeira segunda, em um novo ritmo. E confirme em cada detalhe dos acontecimentos do seu dia que há um tempo certo para todas as coisas. E que o seu tempo certo não necessariamente, e na maioria das vezes, será o tempo certo de uma outra pessoa. Acalme o seu coração e viva o tempo certo de Deus para você. E eu quero que a gente faça uma oração.
Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã. Muito obrigada, Deus, por essa segunda-feira que nós estamos começando, Pai, um novo ano. Começando definitivamente uma nova jornada profissional, uma nova jornada emocional, uma nova jornada espiritual. E eu te agradeço, Senhor, pela nossa mente em perfeito estado, pelo nosso corpo em perfeito estado, por condição, ó Pai, perfeita de abrir o telefone hoje, nessa manhã, de abrir o celular, poder assistir esse devocional, ouvir perfeitamente, compreender. Te agradeço, Pai, porque nessa manhã nós acordamos, eu acordei na minha casa, numa cama quentinha, Pai, em meio a uma chuva muito forte lá fora, num conforto absoluto, tendo exatamente tudo aquilo que eu preciso para começar esse dia, Pai. Te agradeço, ó Deus, porque a sua vida nas nossas vidas é o que nos mantém de pé e o fôlego depositado hoje no meu pulmão foi o que me trouxe aqui para compartilhar essa palavra, isso que o Senhor tem colocado, né, dentro de mim para respeitar o meu momento, para respeitar o meu tempo, para respeitar aquilo que o Senhor realmente quer fazer. Então, Senhor, eu te entrego a nossa semana, eu te entrego os nossos planos, os nossos projetos. E eu te peço, Deus, de uma forma muito simples e verdadeira, que a sua graça transborde em nós e através de nós. Te peço, ó Deus, que a sua graça seja abundante onde nós estivermos. Eu te peço que a sua presença chegue conosco, Pai, onde nós formos. E em nome de Jesus, que tudo coopere para o nosso bem, pelo simples fato de nós confiarmos no Senhor e buscarmos sempre a sua vontade, Pai. Eu te entrego, Senhor, o nosso ano, te entrego a nossa manhã, te entrego o nosso dia, te entrego para os nossos planos, os nossos projetos, a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, Pai, os nossos objetivos diante do Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor continue sendo Senhor da minha vida, Pai, e fazendo conforme o seu querer e conforme o que o Senhor visualiza como sendo melhor para mim. E eu te peço que essa mesma graça, Pai, se estenda sobre todas as pessoas que estão ouvindo agora essa oração, que o Senhor seja abundante na vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus. Amém.